Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 25. A experiência direta. Distintos amigos, hoje, 19 de março de 1973, ano 12 da Era de Aquário, aqui nos reunimos para finalizar estas conferências que serão publicadas em forma de livro para o bem da grande causa. Ao concluir este ciclo de conferências, quero enfatizar a necessidade de experimentar tudo que aqui foi dito em forma direta. A experiência do real é essencial e definitiva para a compreensão criadora. Portanto, é chegada a hora de entender com total claridade que possuímos um fator psicológico definitivo, mediante o qual é possível verificar o que dissemos ao longo destas reuniões. Quero me referir com grande solenidade à própria base de nossa organização psíquica, a esse elemento que ainda não se perdeu, a essência. É indubitável que na essência, na consciência, encontra-se o Buda, a doutrina, a religião e a sabedoria. Sintetizando, podemos afirmar que na essência, na consciência, acham-se depositados os dados indispensáveis para a regeneração, a autorrealização íntima e a vivência completa de tudo o que nestas conferências foi explicado. Isto quer dizer que nesse elemento primário, base primordial de toda a nossa organização psíquica, encontram-se os princípios essenciais da regeneração. Portanto, e obviamente, o primeiro que devemos fazer é destruir e aniquilar essa segunda natureza de tipo infernal, dentro da qual se acha aprisionada a essência. Torna-se claro e evidente que ao desenfrascar a essência, ao ser liberada, ela desperta radicalmente. As vantagens que o citado evento pode realmente nos proporcionar, como podem ver, são múltiplas. A primeira dessas vantagens é, de per se, magnífica, pois tem a capacidade de nos orientar dirigindo nossos passos sabiamente pela senda do fio da navalha que nos conduz até a liberação final. A segunda de tais vantagens nos conduz pela senda das variadas experiências diretas, até a verificação total de todas e de cada uma das afirmações que fizemos nestas conferências. Iluminação íntegra, vivência luminosa, confirmação prática. Este é o modus operandi da essência desengarrafada, desperta, autoconsciente. Portanto, fora de toda dúvida, é inadiável e impostergável aniquilar completamente todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o si mesmo. Necessitamos aprender a dirigir voluntariamente todos os funcionalismos de nossa mente. Não é bom que continuemos vivendo como escravos. Devemos fazer-nos amos e senhores de nós mesmos. Conforme os elementos indesejáveis vão sendo eliminados, a consciência vai despertando. Entretanto, necessitamos nos tornar sérios. Até agora, não temos sido gente séria. Cada um de nós, no momento, não é mais que um tronco sendo jogado pelas agitadas ondas do mar da existência. Repito, necessitamos nos tornar sérios. Esta afirmação implica em espantosa autovigilância de instante em instante, de momento em momento. Lembrem-se do que já dissemos em conferências anteriores. Na relação com nossos semelhantes, os defeitos que levamos escondidos afloram espontaneamente. Se estivermos alertas e vigilantes como vigia em época de guerra, então os descobriremos. Em todo autodescobrimento existe também autorrevelação. Defeito descoberto deve ser rigorosamente analisado, estudado em todos os níveis da mente e compreendido integralmente através dos diversos processos da meditação interior profunda. Um pouco mais tarde, e já entendido integralmente o defeito que tenhamos analisado, vem as súplicas a Devi Kundalini, nossa divina mãe cósmica particular, com o propósito de que ela elimine e desintegre o defeito em questão. O trabalho é muito profundo, meus estimados irmãos, espantosamente sério, demasiadamente profundo.
Só assim é possível extirpar e erradicar de nossa mente muitos elementos indesejáveis, infra-humanos, tenebrosos, dentro dos quais a essência está aprisionada. Conforme a consciência for despertando, as possibilidades de experimentação direta se farão cada vez mais lúcidas e contínuas. Mas antes de tudo, meus caros amigos, quero que os senhores aprendam a manejar de modo prático as diversas centelhas de consciência desperta. Na vida prática, podemos perceber o fato concreto de que todas as pessoas vivem com a consciência adormecida. Nestes instantes, vêm-me à memória as lembranças de algo insólito. Há 17 ou 18 anos, achando-me em um mercado da colônia federal com minha esposa sacerdotisa Litelantes, no momento em que fomos buscar um relógio que ela havia mandado consertar numa relojoaria. De repente, fomos sacudidos por uma violenta explosão de dinamite. Litelantes, horrorizada, me pediu que regressássemos para casa de imediato. É óbvio que minha resposta foi francamente negativa. De modo algum queria expor nossas vidas a uma segunda explosão que sabia haveria de ocorrer. Inúteis foram seus rogos. Em tais momentos ressoaram as sirenes e sinos dos apaga-fogo ou bombeiros. Aqueles humildes e mártires servidores da humanidade se precipitaram no lugar das explosões. De todos estes bombeiros que acabam de entrar no teatro dos acontecimentos, não se salvará nenhum. Morrerão todos. Foram minhas palavras para Litelantes, que, horrorizada, guardou silêncio. Instantes depois, uma segunda explosão fez estremecer terrivelmente a cidade do México. O resultado foi a morte de todos esses humildes servidores. Desintegraram-se totalmente. Não foram achados nem os cadáveres. Tão somente foi encontrada a bota de um sargento. Eu, francamente, fiquei assombrado com o grau de inconsciência em que se encontravam tais bombeiros. Se eles estivessem despertos, de nenhuma maneira teriam perecido. Ainda recordo o choro das mulheres que fugiam daquele mercado e das crianças que, horrorizadas, agarravam-se nas saias de suas mães. Se eu não estivesse desperto, obviamente também teria perecido, porque no lugar onde devia tomar o ônibus, indispensável para regressar para casa, morreram centenas de pessoas. Até hoje ainda não pude esquecer tantos cadáveres atirados na beira da calçada da rua, onde jaziam tapados com papéis de jornais. É inquestionável que essas vítimas foram devidas à curiosidade. Os mortos eram todos curiosos, pessoas inconscientes, adormecidas, gente que após a primeira explosão havia concorrido ao lugar dos acontecimentos para contemplar o espetáculo. Se tais pessoas tivessem estado despertas, jamais teriam concorrido como curiosos ao lugar dos acontecimentos. Desafortunadamente, dormiam profundamente. Assim foi como encontraram a morte. Quando regressamos para casa, situada no bairro Caracol, nossos vizinhos estavam alarmados. Supunham que havíamos morrido. Certamente se assombraram com o fato de, apesar de estarmos tão perto do lugar da catástrofe, ainda pudemos regressar vivos. Eis aqui a vantagem de estar desperto. É preciso despertar, amigos, e aprender a viver alertas de momento em momento, de instante em instante. É impostergável dividir sempre a atenção em três partes. Primeiro, sujeito. Segundo, objeto. Terceiro, lugar. Sujeito. Não esquecer de nós mesmos, autovigiar-nos em cada segundo, em cada momento. Isto implica em estado de alerta em relação a nossos pensamentos, gestos, ações, emoções, hábitos, palavras, etc. Objeto. Minuciosa observação de todos os objetos ou representações que, por meio dos sentidos, chegam à mente. Não nos identificar jamais com as coisas, porque assim é como caímos na fascinação e no sonho da consciência. Lugar.
Observação diária de nossa casa, de nosso quarto, como se fosse algo novo. Perguntar diariamente a nós mesmos: por que cheguei aqui, a este lugar, a este mercado, a este escritório, a este templo, etc. Estes 3 aspectos da divisão da atenção não constituem um capítulo à parte, nem algo diferente do processo da dissolução do eu. Indiscutivelmente, necessitamos autoestudar-nos, auto-observar-nos de momento em momento, se de verdade queremos descobrir nossos próprios defeitos psicológicos. Como já dissemos, na relação com nossos semelhantes, os defeitos escondidos afloram espontaneamente, naturalmente. Não se trata de meramente estar auto-observando os passos que damos, nem as formas do corpo, etc. A vigilância sobre nós mesmos implica no estudo silencioso e sereno de todos os nossos processos psicológicos íntimos, emoções, paixões, pensamentos, palavras, etc. A observação das coisas sem identificação nos permite conhecer os processos da cobiça, do apego, da ambição, etc. É irrefutável que um cobiçoso terá muito trabalho para não se identificar com um anel de diamantes ou com umas quantas notas de dinheiro, etc. A observação sobre os lugares nos permitirá conhecer até onde chegam nossos apegos e fascinações em relação a lugares diversos. Este é o triplo jogo da atenção, um exercício completo para autodescobrir-nos e despertar consciência. Era eu ainda muito jovem, um terno adolescente, quando já praticava de forma instintiva o maravilhoso exercício aqui citado. Nos instantes em que converso isso com os senhores, vem-me à memória 2 casos especiais que vou relatar. Primeiro, uma noite de tantas, entrava pelas portas de uma maravilhosa mansão. Silenciosamente atravessei um belo jardim até chegar a uma faustosa sala. Movido por um impulso interior, fui um pouco mais além e penetrei ousadamente num escritório de advogado. À mesa encontrei sentada uma dama de regular estatura, cabeça branca, rosto pálido, lábio delgado e nariz romano. Era uma senhora de aparência respeitável e estatura mediana. Seu corpo não era muito delgado, tampouco demasiadamente gordo. Seu olhar mais parecia melancólico e sereno. Com voz doce e agradável, a dama me convidou para sentar ante a escrivaninha. Em tais instantes, algo insólito acontece. Vejo, sobre a mesa, 2 borboletas de vidro que tinham vida própria, moviam suas asas, respiravam, olhavam, etc. O caso, por certo, parecia-me bem exótico e diferente. 2 borboletas de vidro com vida própria. Acostumado que estava a dividir a atenção em 3 partes, primeiro, não me esqueci de mim mesmo. Segundo, não me identifiquei com aquelas borboletas de vidro. Terceiro, observei cuidadosamente o lugar. Ao contemplar tais insetos de vidro, disse a mim mesmo: isto não pode ser um fenômeno do mundo físico, porque na região tridimensional de Euclides jamais conheci borboletas de vidro com vida própria. É inquestionável que isto só pode ser um fenômeno do mundo astral. Olhei logo ao meu redor e me fiz as seguintes perguntas: por que estou neste lugar? Por que vim aqui? Que estou fazendo aqui? Dirigindo-me logo à dama, falei-lhe da seguinte forma: senhora, permita-me sair um momento ao jardim, que logo regressarei. A dama assentiu com um movimento de cabeça e eu abandonei por um instante aquele escritório. Já fora no jardim, dei um pequeno salto alongado com a intenção de flutuar no ambiente circundante. Grande foi meu assombro quando verifiquei, por mim mesmo, que realmente me achava fora do corpo físico. Então compreendi que estava em astral. Em tais momentos me recordei de que fazia bastante tempo, várias horas, que havia abandonado meu corpo físico e que este, inquestionavelmente, se achava repousando em meu leito. Feita a singular comprovação, regressei ao escritório, onde a dama me aguardava. Então, quis convencê-la de que estava fora do corpo físico. Senhora, disse-lhe, a senhora e eu estamos fora do corpo físico.
Quero que se recorde que faz umas quantas horas se deitou para dormir em sua cama e agora está aqui conversando comigo, fora do seu corpo físico. É sabido que quando o corpo dorme, a consciência, a essência, desafortunadamente enfrascada no ego, anda fora do veículo corpóreo. Ditas todas estas palavras, a dama me olhou com olhos de sonâmbula. Não me entendeu. Eu compreendi que aquela senhora tinha a consciência adormecida. Não querendo insistir mais, despedi-me dela e abandonei o lugar. Depois me dirigi à Califórnia com o propósito de realizar certas investigações importantes. No caminho, encontrei um desencarnado que em vida havia sido carregador de pesados sacos nos mercados públicos. O infeliz, levando sobre suas costas um enorme fardo, parecia sofrer o indizível. Acercando-me do desencarnado, disse-lhe: amigo, que acontece com o senhor? Por que está levando em suas sofridas costas este saco tão pesado? O desditado, olhando-me com olhos de sonâmbulo, me respondeu: estou trabalhando. Mas, senhor, insisti, você já morreu há muito tempo. Esta carga que leva sobre suas costas não é mais que uma forma mental. Larga isso. Tudo foi inútil. Aquele pobre morto não me entendeu. Tinha sua consciência muito adormecida. Querendo auxiliá-lo, flutuei ao seu redor no ambiente circundante com o propósito de alarmá-lo, de fazê-lo entender que algo diferente estava acontecendo em sua existência, de fazê-lo saber de alguma forma que estava morto, etc. Mas tudo foi inútil. Posteriormente, feitas as investigações de rigor, regressei ao meu veículo físico, que jazia adormecido no leito. Mestre, o senhor quer dizer que não há possibilidade de experiência direta, tal como expôs em suas conferências, sem a dissolução dos defeitos psicológicos? Vou responder detidamente esta pergunta que sai do auditório. Cavalheiro, amigos, damas que me escutam. A experiência direta se acha associada às percentagens de consciência desperta. Normalmente as pessoas têm apenas uns 3% de consciência desperta e uns 97% de subconsciência ou consciência adormecida. Inquestionavelmente, quando se chega a possuir uns 4 ou 5% de consciência desperta, começam os primeiros lampejos de experiência direta. Distinga-se entre lampejos e plenitude total, que são bem diferentes. Alguém que possua, por exemplo, uns 10% de consciência desperta, por conseguinte terá uma percentagem maior de lucidez a daqueles que possuem 4 a 5%. Em todo caso, à medida que a essência for se liberando, conforme o ego começa a ser dissolvido, a capacidade para a investigação direta irá aumentando também de forma progressiva e ordenada. O exercício da divisão da atenção em 3 partes, tal como explicamos nesta conferência, permitirá evidenciar até a saciedade o grau de consciência adquirido. Ensinei aqui doutrina e procedimentos para despertar consciência. Dei o sistema efetivo para usar de modo inteligente as percentagens de consciência adquirida. Quando o ego for radicalmente aniquilado, a consciência ficará totalmente desperta. Nestas circunstâncias, poderemos descer à vontade aos mundos infernais, como o propósito de ver, ouvir, tocar e apalpar a crua realidade de tais regiões submersas. Este tipo de investigações, por ser bem avançado, só é possível realizá-lo a contento com uma consciência absolutamente desperta. Mestre, o senhor nos falava de 2 vantagens que provêm da essência, sendo a primeira a que nos orienta para viver adequadamente, e a segunda, a que nos permite a experiência direta. Na experiência que teve no mercado da colônia federal, devido a uma tremenda explosão, qual das 2 faculdades da essência foi a que lhe permitiu salvar sua vida? Nobre senhor, seja-me permitido lhe informar que foi a segunda de tais qualidades da consciência, a da experiência direta, que me permitiu conhecer por antecipação o fato que iria acontecer, a morte dos bombeiros. Mestre, poderia nos explicar qual é a diferença entre o que são as projeções da mente e as experiências reais?
Com o maior prazer, vou dar resposta a esta nova pergunta do auditório. Seja-me permitido informar-lhes, senhores e senhoras, que as projeções mentais são de caráter completamente subjetivo, certamente muito diferentes das experiências reais, que são de tipo objetivo. No primeiro caso, a mente projeta o que elaborou subconscientemente. Identificada com essas projeções, cai na fascinação e nos sonhos próprios da inconsciência. No segundo caso, a mente esgotou o processo de pensar. Não projeta, está aberta ao novo, recebe sem identificação e em ausência de qualquer fascinação e qualquer processo de sonho. Vou ilustrar esta resposta com um relato de tipo suprassensível. Achando-me fora de meu corpo físico, em instantes em que este dormia profundamente no leito, invoquei certo desencarnado que em vida fora um membro da família, por certo, muito próximo. O falecido se apresentou vestido com um terno cinza que usava em vida. Vinha rindo sozinho. Parecia verdadeiramente um sonâmbulo, falava bobagens, algo que havia escutado de alguém. Inúteis foram minhas tentativas para que me reconhecesse. O infeliz dormia profundamente. Certamente não me via. No fundo, verdadeiramente, percebia exclusivamente suas próprias formas mentais e ria como um louco varrido, como um idiota. Eis aí dois aspectos que vêm a esclarecer a pergunta em questão. Aquele morto projetava suas próprias formas mentais, sonhava com elas, achava-se absolutamente fascinado com elas e sequer me percebia. No segundo caso, eu estava completamente consciente, desperto. Sabia que meu corpo havia ficado dormindo no leito, não projetava, havia esgotado o processo do pensar, abria-me ao novo, recebia o desencarnado, investigava-o, dava-me conta do estado deplorável em que se encontrava. Com esse relato, fica, portanto, respondida a pergunta do auditório. Venerável Mestre, com relação ao exercício da divisão da atenção em 3 partes que se faz aqui no mundo físico, como é que pode repercutir no mundo astral se são 2 mundos totalmente diferentes? Meus amigos, se observarmos a vida dos sonhos normais, comuns e correntes, poderemos ver o fato concreto de que muitas cenas do sonho correspondem às ocorrências da vida diária, aos fatos que aqui vivemos no mundo físico, aos atos de cada momento. Como consequência direta disto que estamos afirmando, podemos enfatizar a notícia de que o exercício da divisão da atenção em 3 partes se repete também, como no caso dos sonhos, naquelas horas em que a essência, engarrafada no ego, se encontra fora do corpo físico. Creio que os senhores não ignoram que quando o corpo dorme, a essência engarrafada no mim mesmo afasta-se do corpo físico. Logo, se nos acostumarmos a praticar tal exercício aqui no mundo físico, de instante em instante e de momento em momento, depois o repetiremos instintivamente durante as horas do sono, e o resultado será o despertar da consciência. Então poderemos ver, ouvir, tocar e apalpar tudo o que nestas conferências vimos dizendo em relação ao inferno, ao diabo e ao karma. Conforme o ego for sendo dissolvido, a consciência irá despertar mais e mais. E isto poderemos evidenciar mediante o exercício da divisão da atenção em 3 partes. Dissolvido o ego, o exercício aqui ensinado nos permitirá usar a consciência de forma voluntária para a investigação das grandes realidades. Mestre, como se pode tornar acessível à compreensão do profano a diferença entre o real e o irreal, o ilusório do verdadeiro, o objetivo do subjetivo? Uma interessantíssima pergunta saiu do auditório e é claro que me apresso a dar resposta. Caros amigos, há algumas noites estivemos vendo na televisão certas notícias científicas. Através de diversas representações da tela, foi o público informado sobre experimentos que homens de ciência estão realizando atualmente com o cérebro. Conectando certos nódulos do cérebro, os homens de ciência podem controlar as diversas seções do mesmo.
Nestas condições, a máquina humana pode ser manejada por meio de ondas, e isto já está absolutamente demonstrado. Também foram feitos experimentos na Praça de Touros. Um cientista, mediante esse sistema, pôde deter o touro, fazê-lo desistir do ataque nos instantes em que precisamente jogava a sorte com a capa. Com isto ficou perfeitamente demonstrado que todo organismo é uma máquina suscetível de ser controlada como qualquer outra. No caso da máquina humanoide, é óbvio que os diversos agregados psíquicos inumanos, sucedendo-se uns aos outros, vão controlando em diversos tempos as variadas zonas cerebrais, substituem integralmente os nódulos cerebrais, as ondas e as máquinas automáticas, mediante as quais os cientistas podem controlar cérebros. Com outras palavras, dizemos que os cientistas, em determinados momentos, mediante seus sistemas elétricos, fazem o mesmo papel dos agregados psíquicos. Quer dizer, eles demonstram a realidade de tais agregados mediante o papel que executam. Alguém tem que controlar o cérebro para realizar atos. Ou o controlam os agregados psíquicos, ou o controlam os cientistas mediante sistemas elétricos especiais. Em todo caso, as investigações vêm confirmar totalmente o que dizemos. O humanoide intelectual é uma máquina inconsciente, automática, subconsciente. Como poderia uma máquina inconsciente aceitar que está adormecida? Como poderia tal máquina afirmar que o mundo é maia, ilusão? A máquina humanoide, pelo próprio fato de ser máquina, sonha, porém ignora que sonha, nega que sonha, crê firmemente que está desperta, jamais aceitaria a tese de que está adormecida. O humanoide automático e mecanizado não é capaz de diferenciar o objetivo do subjetivo pelo próprio fato de ser mecanizado. Toma como objetivo o que é subjetivo e vice-versa. A máquina adormecida, o autômato humanoide, está longe de poder compreender a diferença entre consciência objetiva e consciência subjetiva. A máquina tem suas próprias teses, baseadas precisamente no sonho profundo da consciência. Não é possível, de modo algum, fazer um profano compreender a diferença entre consciência e subconsciência, entre objetividade e subjetividade, entre sono e vigília. Só despertando consciência é possível aceitar tais diferenças. Por infortúnio, o profano crê estar desperto. Até se ofende quando alguém lhe diz que tem a consciência adormecida. Falando em linguagem socrática, diríamos que o ignorante ilustrado, o profano adormecido, a máquina inconsciente, não somente ignora, mas também ignora que ignora, não somente não sabe, como também, o que é pior, não sabe que não sabe. Meus amigos, é necessário deixar de ser máquinas. Quando alguém aceita que é máquina, começa a deixar de sê-lo. Um pouco mais tarde, o véu das ilusões se torna pedaços. Necessitamos nos converter em seres humanos, e isto somente é possível destruindo, aniquilando os agregados psíquicos que incessantemente se alternam entre si para controlar a máquina orgânica. É indispensável chegar a ter realidade. Deixar de ser mero autômato movido por ondas ou por agregados, que é a mesma coisa, e convertermos-nos em indivíduos responsáveis, conscientes e verdadeiros. Mestre, que diferença existe entre o exercício da divisão da atenção em 3 partes e a dissolução do ego para despertar consciência? Senhores, senhoras, através de todas estas conferências, nos interessamos especialmente pela dissolução do ego, pela destruição completa de todos esses agregados psíquicos, dentro dos quais está enfrascada, engarrafada a consciência. Parece-me que falamos bem claro, que demos uma didática perfeita para a aniquilação absoluta do mim mesmo, do si mesmo. Explicamos exaustivamente que só mediante a aniquilação radical dos elementos inumanos que levamos dentro, podemos liberar a essência, despertá-la. Na conferência de hoje, demos um exercício específico, definido. Falamos da divisão da atenção em 3 partes, com o propósito de usar de forma cada vez mais perfeita as diversas percentagens de consciência desperta, que vamos conseguindo mediante a morte do mim mesmo.
No primeiro caso, a doutrina completamente relacionada com a aniquilação do si mesmo. No segundo caso, há um exercício maravilhoso, uma prática que nos permite usar a consciência que formos conseguindo de forma perfeita, clara, precisa. Em todo caso, é necessário convertermos-nos verdadeiramente em investigadores competentes do esoterismo e do ocultismo puro. Isto é o que queremos. E com tais intenções, demos, através destas conferências, a doutrina indispensável. Paz inverencial,